Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente à nossa terceira e última videoaula. Nesta unidade 3, vamos abordar um tema de extrema importância, os tratados internacionais no campo do patrimônio cultural, nos quais o Brasil é signatário. Vamos entender como esses acordos têm contribuído para a preservação de nosso patrimônio. Vamos lá? Tratados internacionais são acordos firmados entre dois ou mais países ou entre países e organizações internacionais, como a ONU ou a Unesco, para estabelecer regras, direitos e obrigações em diversas áreas de interesse comum, como comércio, meio ambiente, direitos humanos, entre outras. Os tratados internacionais são fontes do direito internacional e devem ser respeitados pelos países que os assinam, seguindo o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Os tratados internacionais também são importantes para a preservação do patrimônio cultural e natural da humanidade, pois reconhecem o valor universal de bens materiais e imateriais que expressam a diversidade e a identidade dos povos e das nações. Esses bens podem ser ameaçados por guerras, conflitos, desastres naturais, degradação ambiental ou perda de memória e tradição. Por isso, os tratados internacionais no campo do patrimônio buscam proteger e promover esses bens, estimulando a cooperação e a solidariedade entre os países e as comunidades. Nesta videoaula, vamos conhecer quais são os principais tratados internacionais no campo do patrimônio cultural que o Brasil é signatário, quando e como eles foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, quais são as obrigações e os benefícios que eles trazem para o país e para a sociedade. Vamos lá? O primeiro tratado que vamos ver é a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada pela Unesco em 1972. Essa convenção estabelece critérios para a inscrição de bens culturais e naturais na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e prevê mecanismos de cooperação e assistência internacional para sua conservação. O objetivo é identificar e proteger os bens que possuem um valor excepcional para a humanidade, independentemente do território em que se encontram. O Brasil ratificou essa convenção em 1977 e desde então vem participando ativamente do seu cumprimento. O Brasil possui atualmente 22 bens inscritos na lista, sendo 14 culturais, 7 naturais e 1 misto. Alguns exemplos são o Centro Histórico de Salvador, o Parque Nacional da Serra da Capivara, o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, o Parque Nacional do Iguaçu, o Pantanal Mato-Grossense e o Sítio Arqueológico Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Esses bens representam a riqueza e a diversidade da cultura e da natureza brasileira e são fontes de orgulho e de responsabilidade para todos nós. O segundo tratado que vamos ver é a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial, adotada pela Unesco em 2003. Essa convenção reconhece a importância das manifestações culturais transmitidas de geração em geração, como as tradições orais, as artes do espetáculo, os rituais, as festas, os saberes e as técnicas artesanais. Essas manifestações expressam a criatividade e a identidade dos grupos sociais e devem ser valorizadas e protegidas contra os riscos de desaparecimento ou de descaracterização. O Brasil ratificou essa convenção em 2006 e desde então vem sendo um dos países mais atuantes na sua implementação. O Brasil possui 49 bens registrados como patrimônio cultural e imaterial, sendo 5 deles também reconhecidos pela Unesco como patrimônio da humanidade. Alguns exemplos são o frevo, o samba de roda, a capoeira, o círio de Nazaré, o ofício das baianas de acarajé, a arte caciua dos povos indígenas Uajampi e a roda de capoeira. Esses bens demonstram a diversidade e a vitalidade das expressões culturais brasileiras e são fontes de memória e de cidadania para as comunidades envolvidas. O terceiro tratado que vamos ver é a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotadas pela Unesco em 2005. Essa convenção
visa promover o respeito pela diversidade cultural e o diálogo intercultural, bem como fortalecer a cooperação internacional e o intercâmbio de bens e serviços culturais. O objetivo é reconhecer e proteger o direito dos países e dos povos de criarem, produzirem, distribuírem e acessarem as suas próprias expressões culturais, bem como as de outras culturas. O Brasil ratificou essa convenção em 2007 e, desde então, vem sendo um dos países mais ativos na sua implementação. Criou o Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura, que são instrumentos de gestão democrática e participativa da política cultural no país e também vem incentivando a produção e a circulação de bens e serviços culturais nacionais e estrangeiros, por meio de leis, editais, fundos e programas de fomento. Alguns exemplos são a Lei Rouanet, o Programa Cultura Viva, o Fundo Setorial do Audiovisual, Monumenta, PAC Cidades Históricas, o Programa Ibermídia e, mais recentemente, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Esses instrumentos contribuem ou contribuíram para desenvolvimento econômico, social e cultural do país e para a promoção da diversidade cultural no mundo. Para concluir, nós vimos nesta videoaula quais são os principais tratados internacionais no campo do patrimônio cultural que o Brasil é signatário, quando e como eles foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, quais são as obrigações e os benefícios que eles trazem para o país e para a sociedade. Nós vimos que esses tratados são importantes para a valorização da identidade e da memória coletiva do povo brasileiro e para a promoção do desenvolvimento sustentável e da cidadania cultural. Nós vimos também que o Brasil tem um papel relevante na implementação desses tratados, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Pois bem, chegamos ao final da disciplina. Espero que tenham aprendido a importância e a relevância dos marcos regulatórios do patrimônio cultural. Até mais!